Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Salve, salve, amantes da ciência, da toxicologia e da tecnologia no Brasil e no mundo, né? Bom, hoje nós vamos falar tudo sobre metanol, né? Metanol versus etanol, o que é o metanol, como é que ele foi parar nas bebidas, né? Quais que são os principais efeitos tóxicos, por que ele tem esse efeito tóxico, por que o antídoto contra o metanol é justamente o etanol, porque você precisa tomar bebida para melhorar da intoxicação por metanol. Tudo isso você vai ficar sabendo aqui, então não sai daí, né? Então, como você já sabe, né? Roda a vinheta e logo mais estaremos de volta aqui para explicar tudo isso, tá bom? Bom, metanol, né? Então vamos falar aqui sobre, primeiramente, quimicamente, o que é o metanol, né? O metanol, né? Ele é um álcool, ele quimicamente é um álcool. O que é um álcool? Né? Um álcool, quimicamente, são substâncias que têm essa estrutura aqui, um OH, né? Ou uma hidroxila ligada a um carbono. Né? Então, por exemplo, o etanol, ele também é um álcool. Veja que ele também tem um OH aqui ligado a um carbono. Né? Qual que é a principal diferença entre o metanol e o etanol? O metanol ele tem apenas um carbono aqui, olha, na estrutura, tá vendo? Enquanto que o etanol ele tem dois carbonos aqui na estrutura, tá certo? Dois carbonos na estrutura. Isso aqui é um H, tá certo, gente? Isso aqui, tá só corrigindo aqui, não tem nada de carbono. Isso aqui é H, 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 tá bom? Então vejam que a diferença entre eles, quimicamente, é um carbono, basicamente aqui o carbono, né, e os hidrogênios que estão ligados aqui para completar a valência. Isso faz com que, então, o metanol ele não seja, apesar de ser álcools, né, toda substância química aqui, ó, que tiver essa terminaçãozinha aqui, ol, ela é um álcool, né? O metil é um prefixo que diz para a gente que é um, né, que ele tem um carbono. O et, ele é um prefixozinho que ele tem dois carbonos. Por exemplo, se fosse aqui uma substância com três carbonos, né? Ela tivesse assim, ó, três carbonos, um OH aqui, então seria um álcool, porque tem um OH, né, com três carbonos. Isso aqui seria o propanol, porque o prop é o prefixo que a gente usa para definir três, né? Então, isso aqui com três carbonos seria então um prop, propanol 3, né? Isso aqui seria então chamado de propanol, né? Propanol. Então, note que mais uma vez o ol, ele quer dizer que é um álcool quimicamente, ou seja, que tem essa estrutura aqui OH. O prop vem de 3, porque nesse caso aqui a gente tem, olha, 3 carbonos, né? Ao invés de um ou ao invés de dois, né? O but seriam 4 carbonos, né? Então, você teria essa estrutura aí muito parecida, só que com 4 carbonos. Então, é por isso que a gente tem aqui o met de um carbono, o et de dois carbonos, os dois são ligados ao OH e são hidrogênio, são álcools, né? Quimicamente, isso aqui significa que é um álcool, tá bom? Visto aí essa estrutura química, né, a gente pode então seguir o seguinte: o etanol, ele não é exatamente igual ao metanol. Então, lógico que o metanol ele tem diferenças de metabolismo no nosso organismo e diferenças na sua toxicidade, né? O etanol é bem menos tóxico do que o metanol. O metanol ele é altamente tóxico, né? O metanol ele é altamente tóxico, a ingestão pode causar danos ao sistema nervoso, cegueira, né? Que é aí uma grande preocupação desses casos que têm acontecido, né? Apenas 10 ml, né? Então uma quantidade muito baixa, né? Cerca de 10 ml já é o suficiente aí para provocar problemas nesse relacionado a isso, né? Então, uma quantidade relativamente baixa e em quantidades maiores pode levar à falência de órgãos e até morte. Tá?
E agora uma coisa muito importante aqui é o metabolismo, né? Vamos ver aqui agora o metabolismo do etanol e também o metabolismo do metanol, para a gente ver que aqui é onde está a grande diferença entre a toxicidade de ambos. Tá? O etanol, a gente vai ver que ele origina no seu metabolismo uma substância menos tóxica do que o metanol. O etanol ele é metabolizado da seguinte forma: quando você ingere o etanol, que é o álcool das bebidas, o álcool normal, o álcool lá que não tem grandes problemas, né? Então, lógico que quantidade muito grande vai ter, mas em geral não causa aquele problema lá de cegueira e tal. Né? Ele é metabolizado inicialmente por uma substância chamada álcool desidrogenase, que vai transformar em acetaldeído, e depois ele é metabolizado novamente por outra substância, outra enzima chamada aldeído desidrogenase, e vai gerar acetato. Né? Então, notem que ambos são metabolizados pela álcool desidrogenase. Guarde essa informação que vai ser importante para a gente entender o seguinte: por que que o metanol, os seus efeitos tóxicos, o antídoto do metanol é o etanol. Tá? Então, veja, isso aqui é o processo de metabolização do etanol que gera acetato. Tá? Então, esse acetato daqui ele é expelido e não tem graves problemas, ele não causa graves problemas. Agora vamos ver o metabolismo do metanol. Olha só, o metanol ele é inicialmente também, né, metabolizado pela álcool desidrogenase, a mesma enzima lá do etanol, né? São álcools, quimicamente a gente vê que são álcools, né? Essa álcool desidrogenase ela não faz muita distinção entre álcools, ele é metabolizado pela álcool desidrogenase, só que ao invés de formar acetaldeído, ele vai formar formaldeído. E posteriormente, ao invés de formar acetato, ele vai formar ácido fórmico. Olha só, esse é o grande problema do metanol, é que o etanol, ao ser metabolizado, ele forma acetato, né? Ele forma aqui o acetato. Porém, o metanol, ao ser metabolizado, ele forma o ácido fórmico. O metabólito do metanol, que é o ácido fórmico, esse é muito mais tóxico do que o acetato, que é o metabólito do etanol. Então, daí o grande problema, que esse ácido fólico aqui, ele é o responsável, na verdade, né, por causar todos aqueles problemas lá de cegueira. Né? Ele é o responsável, o grande responsável por interromper, né? Olha aqui, ele interrompe, né, o ácido fórmico, ele interrompe a produção de energia nas células, né? Portanto, causa hipóxia celular e uma grave acidose metabólica. Então, o problema é esse, gente, é que ambos são metabolizados pela álcool desidrogenase, só que o etanol vai gerar acetato, enquanto que o metanol vai gerar ácido fórmico, que é muito mais tóxico e causa interrupção da produção de energia nas células, ou seja, hipóxia celular, né? Além daqueles problemas lá de cegueira, de todos aqueles problemas que nós vimos. Né? Aí tem uma pergunta: por que o antídoto para a intoxicação por metanol é justamente etanol, é justamente bebida? Né? Um dos tratamentos, se você chega intoxicado por metanol, é tomar bebida alcoólica à base de etanol. Por quê? Porque o etanol, olha, tanto o etanol quanto o metanol, eles são metabolizados pela álcool desidrogenase. Então, quando você está intoxicado por metanol e toma etanol, por competição, o etanol vai se ligar à álcool desidrogenase, não vai deixar que a álcool desidrogenase, né, ou pelo menos vai reduzir a velocidade da transformação do metanol no seu metabólito tóxico, que é o ácido fórmico. Então, portanto, por isso, o etanol ele é um antídoto para a intoxicação por metanol, tá certo? E aí, uma das grandes perguntas, né, que o pessoal tem feito é por que o metanol, né, como é que o metanol vai parar lá nas bebidas? Bom, um dos possíveis, uma das possibilidades é o seguinte: né, são processos mal feitos, né, então fermentação a partir de vegetais que contêm uma substância chamada pectina, né, algumas frutas, alguns vegetais podem conter pectina, podem ter sido utilizados na fermentação para produzir o etanol. Né? O etanol ele é produzido a partir da fermentação de vegetais que têm grande quantidade de açúcares,
né? Então, esses vegetais que tinham lá pectina, né, que tinham uma quantidade razoável de pectina, podem ter gerado o metanol. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade, né, é ter sido utilizada a chamada cachaça de cabeça, né, o cana de cabeça, que é a primeira parte lá, a parte inicial do destilado. Essa parte inicial ela contém uma quantidade muito grande de metanol, né, e deveria ser descartada, né? Só que por motivos talvez de economizar, né, pode ter sido utilizado então a chamada cachaça de cabeça. Não tomem essa cachaça, né? Antigamente as pessoas chegavam com essa cachaça para tomar até como se fosse uma iguaria, mas na verdade, ao invés de ser uma iguaria, isso é cheio de substâncias, que é aquela primeira que sai da destilação, né, ela tem que ser descartada, ela tem que ser jogada fora. E aí talvez por economia eles tenham utilizado essa substância que deveria ter sido descartada, e isso é uma possibilidade que pode ter levado à contaminação. A outra é a diluição de ingredientes, né? Então talvez alguns ingredientes para mascarar, para dar sabor, né? Para dar cor às substâncias, às bebidas falsificadas, né? Para diluir melhor esses ingredientes, podem ter utilizado o metanol. Uma outra possibilidade, mas porém menos plausível, né, é a utilização de metanol para lavar as garrafas, mas aí o resíduo teria que ser relativamente grande, né, para que venha provocar alguma coisa, possibilidade menor, mas talvez uma outra possibilidade tenha sido a origem do álcool, né, porque a utilização de álcools, como o próprio álcool de posto, né, para baratear, né, ou então era o fornecedor que se tinha, né, pode ter lá uma contaminação por metanol, que às vezes aditivos são adicionados na adulteração dessas substâncias. Então essas seriam lá as possibilidades do porquê que essa substância, que não deveria estar nessa concentração, acabou lá na bebida. Tá? Então, agora você sabe como funciona o etanol no organismo, como ele é metabolizado, por que o etanol é um dos antídotos para os casos de intoxicação por metanol, quais que são as possíveis causas dessa substância tóxica ter ido parar na bebida, né? Tudo isso você sabe agora graças a esse vídeo. Então, se você gostou, você já sabe, dá um joinha, comenta, compartilha, se inscreve no canal, né? E nós podemos até, pede aí, faz sugestões de novos vídeos sobre esse tema, se você quiser, né? Se você gostou. E talvez a gente faça novos vídeos falando um pouco mais sobre o processo de produção. Se você quer, então coloca aí nos comentários, né, para que a gente possa fazer novos vídeos detalhando mais sobre o processo de produção dessas substâncias ou outra coisa lá que você acha interessante, tá bom? Grande abraço, grande beijo para todos vocês. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.